Boa noite, pessoal! Estamos começando mais um programa ao vivo com o Henrique Cristo, que agora concederá a dissertação e logo após começará a responder as perguntas de vocês. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Ilumina-me e abençoe Teus filhos com a sapiência, com a sagacidade, com o dom da assimilação, ó Pai, para que eles compreendam as minhas palavras. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos. É apenas o princípio das dores que anunciei prenunciando o meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henrique Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. Maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim. Ensino a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me conhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu vos falo que eu escuto do meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos. Aproveito o ensejo antes de começar a responder as perguntas para dizer aos que me ouvem que eu sou obrigado por ordem de meu Pai a repetir de novo em cada aparição pública esta dissertação que iniciou lá em São Paulo, que eu recebi esta ordem lá em São Paulo, no programa Super Pop, quando estava sendo achincalhado por alguns seres rastejantes. Aí meu pai mandou que eu fizesse isso para que sempre que alguém tivesse a falta de educação e quisesse assim me ofender, logo ia cair a ficha. Aquele dia eu nunca me esqueço que eu tinha um cidadão, um indivíduo encarregado, da produção, encarregado de fazer uma bobagem. Ele estava com uma cesta cheia de pedra. Queria dizer: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Quando ele viu proceder com a dissertação, ele saiu de fininho, assim, como um rato fora para dentro do esgoto. Ele saiu e aí eu procedi com a minha dissertação. E daquele dia em diante o Senhor disse: sempre que apareceres em público, deves lembrar. E o que é mais irônico
é que depois que eu passei a dizer isto, coincidência para quem quiser crer, ou não, para quem não quiser, é inacreditável que a televisão, diretamente, sistematicamente, todas as televisões do mundo passaram a mostrar isso que eu falo. Até então não era assim. Até então ou era guerra, ou era cena de famintos. Agora não, tudo aparece quase que em todos os jornais. Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, tempestades, como nunca aconteceu no planeta, terremotos, inundações, pestilências, tudo junto nunca aconteceu. Fome, que é desconfortável ver a fome, mais de 1 bilhão de famintos. Tudo está se cumprindo, que é para cumprir, disse o Senhor, para todos verem, abrir os olhos. E veem que esses sinais eu enunciei há 2000 anos, que seria o início da minha aparição. Ainda disse assim há 2000 anos: então vereis o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem está vendo agora, nesse instante. A minha presença aqui, estou entrando na vossa casa, cumprindo até o que está no Apocalipse, para aqueles que nunca me viram antes. Virei a ti como um ladrão, não saberás a que hora virei a ti. Então, até para aqueles que nunca me viram agora estão me vendo, eu estou visitando a casa desta forma que eu profetizei há 2000 anos. E os filhos benditos, os olhos benditos que me veem há bastante tempo, e me ouvem, e me reconheceram pela minha voz, me reconhecem pela minha luta titânica contra o Principado das Trevas, só sentir-se-ão regozijo vendo que eu continuo a minha batalha inexorável, porque cada dia que passa meu Pai me dá mais ânimo para cumprir minha missão. Cada dia Ele me mostra mais sinais, mostra mais coisas que acontecem no mundo, fora o que a mídia mostra, porque a mídia mostra só o que não dá para esconder. Que hoje em dia, a imprensa de hoje em dia, eu quero ainda salientar isso só antes de responder, a imprensa de hoje em dia, ela está treinada, está sendo treinada. Eu frequentei escolas de comunicação, eu vou nas universidades e percebi, conversando com inúmeros jornalistas de diferentes países, que o principal treinamento deles não é como informar, por mais que todo mundo diz isso agora, mas eu tenho que dizer. O treinamento acadêmico mais profundo que eles adquirem é como desinformar. Ou seja, como maquiar uma notícia para não chegar tão avassalador tudo, para não ser tão avassaladora. E as notícias dos governos, elas só vêm à tona quando não dá mais para esconder. Isso não é só aqui no Brasil, em todo o mundo. E também a especialidade deles, pelo menos em relação ao Filho do Homem, tipo assim, não permita que isso é uma coisa que não pode, isso não pode ser publicado. O Henry falou, não, isso não pode. Aí o tesourão vem lá, não, ele só pode mostrar o Henry num programa de humor, e ainda olha lá, não é? Ou se ele for entrevistado, tem que censurar, não pode ser assim, entende? Eu, esses tempos, dei recentemente uma entrevista para France Press, que eu espero que eles saibam aproveitar bem o que falei, entende? Então eu espero que não podem ver que venham lá do outro continente para fazer uma matéria e depois deixar assim tão tesourado. Que eles vão mostrar, eu sei que não, mas espero que eles saibam aproveitar as declarações que eu dei para que a humanidade se acorde. Muita gente não sabe por que ela veio aqui, porque tem uma cadeia de televisão que me apresenta, que agora está lá também, né? Que é a Rede TV, que está lá na França, que é a Rede TV que merece sim o status de a Rede de TV, porque ela teve a ousadia de me apresentar, mesmo que seja em programa de humor. Mas ela tem me apresentado mesmo em programa de humor. Que o Senhor os ilumine e os conserve, que Ele que escreve direito, mesmo que por linhas tortas, né? Que tenham todos a minha paz. Bom, já passei do tempo, tá aqui as perguntas, pode levar e vamos embora. Pessoal, como de praxe, então agora eu repassarei ao INRI as perguntas da semana passada, tá bom? E vocês já podem elaborar as perguntas aí no chat, que já repasso para ele, tá? A primeira pergunta, senhora, é do Vicineu. O que aconteceu com o corpo de Jesus, pois a pedra foi removida e o corpo não estava lá no terceiro dia? Bem,
não vou me alongar muito na explicação, porque já está na internet, na mensagem intitulada Ressurreição. Mas vou sim ter que explicar, para acabar com essa fantasia de que eu fui de carne e osso para o céu, e o restante que eu não puder falar agora aqui, podem ir lá na internet, henriquez.org.br, procurar ressurreição. Então, o que aconteceu? Como continuava mesmo depois da crucificação, aquele choro de achincalhe, aquelas almas atormentadas continuavam xingando e dizendo: olha só, salvou todo mundo e não se salvou. Se fosse Cristo não ia para a cruz. Se fosse Cristo não morria. Cristo disse que não ia morrer. Então o meu Pai, Senhor e Deus, inspirou o mesmo nobre que me concedeu o sepulcro. Ele inspirou que ele fosse lá, levasse na calada da noite, enquanto que houve uma tempestade propiciada pela divina providência, que os soldados foram se refugiar. Eles foram lá, guiados pela mão do poderoso, removeram o meu corpo e me concederam uma sepultura anônima, para que cessasse a sessão de ultraje que perdurava mesmo após a crucificação. Aí depois veio toda aquela lenda que eu fui de carne e osso para o céu, mas para os seres raciocinantes, eu não poderia ter ido de carne e osso para o céu, por várias razões. Uma delas é que eu não podia ir com o meu corpo para o céu, porque lá não tem ar para respirar. Não tem a temperatura, confina 273 graus Celsius negativos, isso comprovadamente através da ciência. E se eu tivesse ido de carne e osso para o céu, teria ido nu, porque, como está relatado nas Escrituras, as minhas vestes foram sorteadas pelos soldados romanos. Então, isso é uma fantasia, uma lenda que inventaram para fazer uma espécie de analogia com a vida do deus mitológico Osíris, que foi para o céu. O deus mitológico, não é também mitológico, é mito. Então, o Constantino e os antecessores e sucessores dele bolaram, idealizaram uma fantasia desta, que até hoje os seres que não raciocinam continuam aceitando. Agora, quem raciocina dentro da lógica, dentro da coerência, compreenderá que eu não fui para o céu. E aí diz, tem aqueles que dizem assim: mas para Deus tudo é possível. É verdade, para Deus tudo é possível, menos violar a lei que Ele mesmo estabeleceu, a lei natural, porque Ele mesmo diz: tu és pó, do pó tu foste tomado e ao pó retornarás. Ele falou ao primogênito que vos fala nos tempos de Adão. Então não tem como, isso aí. Agora o restante, quem quiser saber detalhes minuciosos sobre a minha ida e a minha não ida para o céu, e o que aconteceu com o meu corpo, mais algum detalhe, está tudo na internet. Assim também como podem saber certas coisas, como é que Maria foi fecundada, está tudo lá na internet, intitulado Maria Mulher, na minha página henriquez.org.br, onde tem mais de 300 perguntas respondidas. Tenham todos a minha paz. Daniel pergunta: meus pais implicam porque acreditam no Senhor, o que eu faço? Respeite o direito deles de navegar, continuar navegando na maionese, e assuma a tua condição de livre pensador. Não discuta com eles. Lembre-te sempre, meu filho, diga para todos os que são contra mim que o INRI diz que não está aqui para encabreçar ninguém, que eu estou aqui pelos descontentes. Então, se os teus genitores, vós são mais pai, estão contra ti porque tu sabes quem sou, porque Deus te mostrou, então deixa eles na deles. Invoque o teu direito de usufruir do teu fórum íntimo. Se preciso for, se és de maior idade, invoque a Constituição Federal, em seu artigo 5º, que dá direito de escolher religião, né? E eu nem sou religião, eu sou filósofo. Meu pai me ensinou, mandou aqui ensinar a filosofia de vida, porque religião é só por força de expressão que é uma instituição religiosa para se adaptar dentro dos parâmetros legais. Mas na verdade aqui é uma escola mística onde eu ensino as leis divinas, entende? E eu não sou religioso porque é uma prepotência alguém dizer que é religioso, de querer religar o ser humano com Deus, uma vez que Deus é onipresente,
nunca se afasta de ninguém, ninguém consegue fugir dele. Então só um ignorante, um prepotente que vai dizer que ele vai religar o ser humano com Deus. Eu não estou aqui para religar, eu estou aqui para despertar as consciências, para ensinar as leis de meu Pai, facultando aos que me ouvem o dom da assimilação e consequente observação e adaptação à lei de Deus. Aí podem viver felizes na terra, onde quer que estejam. Onde quer que podem estar em outro país, contanto que estiverem conectados com Ele, contanto que estiverem em simbiose com Ele, como eu ensino depois da oração. E a oração também não é ficar rezando o dia inteiro, dedilhando rodário, como os ignorantes fazem. Não, o Senhor a gente invoca, como eu já ensinei há 2 mil anos, no quarto, com a porta fechada, que eu disse há 2 mil anos, está em Mateus 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste em segredo ele vê que se passa e te abençoe. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito que eu mandei alguém em outro lugar do que no quarto para orar. Em nenhum lugar. E agora, claro que quem quer coxar o cabresto... Esses tempos eu falei para uma pessoa aqui, até uma corretora de imóveis, que foi quem propiciou a aquisição desse imóvel onde estou situado. Eu disse para ela, minha filha, há 2 mil anos eu já disse para orar ao Pai Celeste em casa, com a porta fechada. Ela foi falar para o pastor dela, disse, não, você tem que vir aqui, tem que vir aqui. Ele só não disse, tem que vir aqui a coxar o cabresto. Mas ele disse, tem que vir aqui, você não pode orar em casa. Digo-vos de novo, meus filhos, quando orais em casa, no vosso quarto, com a porta fechada, passareis o restante da noite banhado na luz daquela energia vinda do Pai, quando estabelecestes aquele colóquio sublime, aquela simbiose. Então, tenho dito, meus filhos, tenham todos a minha paz. Começando agora com as perguntas de hoje. A primeira pergunta é do Carlos Oliveira. Henrique Cristo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa pergunta é meio... Tá bem. Eu quero dizer, antes de responder ela, que as perguntas da vez anterior serão respondidas inoportunamente. Tá? Podem esperar que vão ser respondidas. Se não agora, outra hora, mas eu vou responder cada vez as perguntas de outros programas, vai ser respondido também na hora certa. Bom, quando quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, ora. Obviamente que quem veio primeiro foi o ovo. Como é que poderia ser a galinha? Ela vinha da onde? Entende? Então a biologia há de esclarecer isso. Qualquer biólogo honesto, coerente, se ele não tiver essa resposta, ele há de pedir ao Pai e o Pai mostrará a resposta. Porque tudo é uma questão de metamorfose. O ovo veio e depois criou uma espécie, depois veio outro, até chegar ao ponto de ser galinha. Assim como os pássaros que voam no ar, que têm asas, que um dia foram peixes. Um dia a ciência vai explicar tudo isso de forma mais interessante. Mas meus filhos, tem coisas que só mesmo o meu Pai pode abrir os olhos dos cientistas e mostrar, como agora, por exemplo, já tem provas inúmeras, irrefutáveis, que o homem veio do macaco. Eu falo isso há mais de 50 anos. É claro que muitas vezes debochavam, outros ficavam até com raiva. E eu digo, insisto em dizer que eu sou o primeiro macaco que veio sem rabo. O primeiro macaco ereto. Por isso que eu disse que eu sou o primogênito de Deus. E se alguém examinar a Bíblia mais detalhadamente, vai compreender isto. Na Bíblia. Porque está na Bíblia que Deus disse, criou todos os animais e por último o homem, e deu poder ao homem para criar os animais. Claro que se fosse explicar detalhadamente, explicaria que o homem era o primeiro réptil rastejante, foi evoluindo, até chegar ao primeiro macaco sem rabo. Por isso que, como era o mais experiente pela lei da lógica, tinha que exercer autoridade sobre os animais que vieram depois. Então o homem, o macaco, dentro da lógica, da lei da natureza, digamos assim, é o primeiro ser pensante, o primeiro ser, inclusive se observais nos estudos científicos, nas pesquisas que fazem hoje em dia, vê esse macaco criando ferramenta, quebrando castanha, eles são muito inteligentes. A diferença é muito pequena entre o macaco e o ser humano. Essa diferença necessária, porque tem que ter um ponto de referência, tem que ter uma origem de onde viemos. Então Darwin, quando veio aqui na América do Sul e escreveu e apresentou essa inspiração do pai que chamais de teoria,
Charles Darwin, ele apenas estava repetindo o que Anaximandro já havia dito há mais de 2.000 anos atrás, 2.600 anos. O filósofo Anaximandro, ele já tinha enxergado tudo isso, já tinha dito. Darwin apenas veio confirmar. Só que no tempo de Anaximandro não tinha essa enormidade de donos de cabrito, essa enormidade de bestas abatinadas que ficam falando contra a ciência. Naqueles tempos de Anaximandro, há 2.000, acho que 2.600 anos, se não me engano. Leiam a história, procure saber quem foi Anaximandro e vereis que ele, muitos séculos antes, milênios antes de Darwin, apresentou com singeleza que nós viemos da água. Nós, eu, todos os... E até hoje, nosso corpo biologicamente 70% é água. E o restante é pó, que veio do pó e vai voltar ao pó. Só o Espírito que vai para o Pai, só o Espírito. Isso quando não estiver muito coberto de pecado. Então o Espírito vai para o Pai sim, porque é do Pai. Todos vós que me ouvis, sois partícula do Pai. Vós que sois Espírito, sois junto com todos os seres que se movem sobre a terra, animados pelo sopro divino. Por isso que eu sempre digo e repito, na luz de meu Pai que é em mim, continuo sempre amando todas as criaturas que se movem sobre a terra. Pronto, tenho dito, tenho toda a minha paz. Pergunta de Pulino. Henri, é verdade que você é torcedor do São Paulo Futebol Clube? Alguns dizem que eu pergunto se eu sou do Corinthians, eu digo, não, meus filhos, eu amo, na luz do meu Pai, amo todos os criaturas que se movem, é claro, também os jogadores de futebol. Então, como eu não posso torcer por nenhum time, eu faço de forma de humor, um xiste, como se diz em espanhol, eu digo que se eu tivesse recursos econômicos, eu não possuo nada. Eu vivo só para servir meu Pai, Senhor e Deus, aqui na casa dele, que é dele e não minha. Mas se eu tivesse recursos econômicos, de forma humorística, digo, eu compraria 22 bolas e dava uma para cada jogador, para não ver meus filhinhos se degladiando, correndo, às vezes quebrando até a perna, indo atrás de uma única bola. Por que isso? Eu daria 22, uma para cada um, pronto. Claro que eu estou fazendo um xiste. Quando eu era criança, nos 3 anos de escola que eu tive, escola como até eu fazer o 3º ano, né? Então, havia futebol. Para me escapar de correr atrás da bola, eu virei goleiro. E era um excelente goleiro, meus filhos. Eu me protegia bem, garantia bem a minha trave. Tenho todas a minha paz. O Elka e família. Rabi, o retorno da monarquia no Brasil não seria melhor que este governo ruim atual? É interessante, há umas décadas atrás, Coronel Argos, meu amigo saudoso Coronel Argos, fazia parte de um movimento para retornar à monarquia. Mas, na verdade, a monarquia já é uma coisa bem lá atrás. E quem lê a história, conhecer a história do Brasil, vai perceber quando esteve aqui o João VI, quantas corrupções, quantas coisas que, aliás, deixou até como herança até hoje, coisas horrorosas. Imagine João VI, sem merecer que alguém venha se aborrecer comigo, não. Mas o que é verdade tem que ser dita. Imagine que ele comprou, ele deu título de nobreza para um escravagista só para ficar na mansão que o escravagista tinha. Olha só, o escravagista lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, a mansão mais nobre que tinha lá era de um escravagista. Quem quiser vai estudar a história e ver, né? Então daí ele pegou, ignorando que ele ainda era um escravagista, mesmo depois de que veio a lei áurea. E ele pegou e se apossou daquele palácio lá que era do escravagista e cobriu ele de títulos de nobreza. Então, agora, quando a monarquia, hoje em dia, bem dizer, é uma coisa extinta. Entre todos os métodos de governo, é bom que compreendamos, a democracia é o melhor porque os outros são piores. Entende? Uma democracia verdadeira, em que o voto seja facultativo, que ninguém seja obrigado a votar na marra, em candidatos, às vezes até fantasma. A democracia verdadeira, entre todos os métodos de governo, é a melhor.
Agora, só que aí surge o problema, que deveria ser administrada a democracia, para que só pudesse votar as pessoas que tinham o mínimo de conhecimento, né? Porque o problema todo é que qualquer um votando, né? Então daí os votos deveriam ser não contados, e sim pesados, né? O voto devia ser pesado, cada voto. Porque às vezes uma pessoa que vende o voto daí não podia valer, né? Tinha que ser uma coisa mais séria. Inclusive nos tempos passados, no tempo dos militares, que todo governo tem que ter alguma coisa boa também. Então tem uma coisa interessante, que os vereadores não eram remunerados, né? Daí só queria ser vereador quem quisesse mesmo fazer alguma coisa. Agora imagina só, hoje em dia um vereador, uma cidade tem 20 mil habitantes, o vereador ganha uma fortuna, o prefeito e etc. E além do mais, falando de política, só para encerrar o capítulo também, o Brasil tem uma desorganização política muito grande. Eu não tenho o mínimo receio de falar, até que pode servir para algum político. Por exemplo, um estado que tem, como São Paulo, um estado grande, que tem bastante produção, e que é grande em termos populacional, ele não se aplica nele a lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente, na medida em que se desigualam. Um estado de São Paulo, ele tem o mesmo número de senadores que tem o Acre, ou a Roraima, ou o Amapá. E daí quem paga o soldo desses senadores? Os outros estados têm que pagar. E daí uma cidadezinha pequenininha, ela se emancipa para ter um prefeito, mais um vice-prefeito, mais uns vereadores, mais isso, mais aquilo. E daí, enquanto que ela podia continuar distrito, e daí diminuiria bastante o número de candidato parasita do erário, né? Porque eu não chamo de parasita do erário quem está no poder, e sim, aí não dá para discernir bem, mas tem muitos que são candidatos a parasitar no erário, o que é muito triste para o Brasil, é muito triste. Eu vejo com grande pesar as loucuras que fazem no setor administrativo do país. Paciência, por enquanto eu não tenho voz ativa, não posso dar conselho. Nunca vou ser candidato a nada, nunca vou ser senador, deputado, nada. Deus me protege contra essa condição, porque eu tenho o mandato que Ele me deu. Mas um dia eu vou sim ser solicitado a dar conselho aos que estiverem no poder, e aí eu vou poder ajudá-los a orientar, a escolher entre os males o menor. Tenham todos a minha paz. Pessoal, vamos para um intervalo, já voltamos. Não deixe de acessar www.henricristo.org.br e conheça a fundo o ser mais chocante de todos os tempos, Henri Cristo. Sua biografia. O ato libertário perpetrado por Henri na Catedral de Belém do Pará, que culminou com o nascimento da SOUST, Nova Ordem Mística. Mais de 300 perguntas esclarecidas por Henri Cristo, sem censura, sem boicote. Parábolas. Fotos. Áudios. Vídeos, documentários, entrevistas, doutrinas, músicas, entre outros.
Literaturas. Despertador, primeira parte. Despertador, segunda parte. Livro de iniciação. O Verbo Divino sobre Roma. O Tempo. Vacina anti-câncer. E não se esqueça, todos os sábados, Henri Cristo ao vivo, neste canal, às 9 horas da noite, horário de Brasília. E às quartas-feiras, também às 9 da noite, variedades da Soust, entrevistas, bate-papos, ensinamentos de Henri Cristo. E muito mais. www.henricristo.org.br. Bom, pessoal, continuando com as perguntas e lembrando vocês que as perguntas que não forem respondidas hoje vão ser respondidas sábado que vem, tá bom? A próxima pergunta é do Carlos Oliveira. Henri, estamos em mais ou menos 50 pessoas te assistindo aqui. Manda uma bênção para todos nós. E pergunta, o que o Senhor tem a dizer sobre o Salmo 143? Interessante, de qualquer maneira, eu peço ao Pai que vos abençoe e proteja e ilumine, meus filhos. Mas no final do programa, peço ao Pai uma bênção para todos que me ouvem. 50 pessoas só numa família, interessante, hein? Reunir uma salinha, talvez. Bom, Salmo 143. 143. 143. Concernente o Golias? Isso. Davi e Golias. Bem, inclusive esse salmo é muito, muito importante que se analise. Pode interpretá-lo literalmente e pode interpretá-lo metaforicamente. Esse dá margem a duas interpretações. Mas, de qualquer maneira, é muito importante que meditem em cima do significado dele, que um homem gigante, que naquele tempo aí não tinha pólvora, né? Se fosse hoje, é claro, nem se discute. E depois que os chineses inventaram a pólvora, não existe homem valente, né? Mas naquele tempo não tinha. Então um homem gigante foi abatido por uma pessoa de estatura normal. Por quê? Porque o poder está onde Deus coloca. O gigante pode ser um enorme, um King Kong, mas e pode ser abatido até por um anão, se o anão tiver investido do poder místico, do poder de Deus. Traduzindo por miúdo, às vezes pode acontecer na vida, no cotidiano, na vida, no dia a dia, que uma pessoa sozinha luta, tanto pode traduzir isso para a vida pessoal, profissional, tudo. Ela luta sozinha contra um monte de pessoas e ela vai vencendo. Ela vai vencer. Porque ela tem a unção de Deus, porque ela tem a proteção de Deus. Isso acontece com os exércitos. Tem história na Bíblia linda, a história de Judite, por exemplo, né? Que uma mulher destruiu um exército, uma mulher. Judite, quem quiser vai lá ver na Bíblia. Ela sozinha, o exército de Israel estava todo amedrontado por causa que o número de adversários era muito maior. E ela sozinha destruiu o exército do inimigo. Pode ler a Bíblia, quem não conhece a história, vale. É uma das histórias mais interessantes, mais fascinantes que tem na Bíblia, é a história de Judite. Está como a história de Judite, né? Tá. Muito bem, então é o seguinte, esse salmo de Davi é importante para todos os seres humanos que estão às vezes oprimidos, espremidos, ameaçados. Se eles invocarem Deus, encurralados, invocam Deus. E o Senhor lhes abre o caminho. Eu posso falar isso diretamente, que eu já vivi, eu peregrinei sobre 2 continentes, aqui a América Latina inteira, e a Europa, uma boa parte da Europa. Eu tive a ocasião de me sentir muito sozinho. Tá? Muito sozinho. Eu fui preso no Arco do Triunfo quando eu falava ao povo, porque eu me postei num lugar que eles consideravam sagrado, que eu não podia subir naquele local, e eu fui falar ao povo, por estar naquele local, a polícia veio e me prendeu com violência, até eles que são bem educados, mas naquela ocasião, porque foi anunciado, dia 31 de janeiro, Henri parlará de pobre e tal, no Arco do Triunfo. Daí quando chegou no dia 31 de janeiro de 1981, de 80. De janeiro de 81, quer dizer. Quando chegou no dia,
fui preso lá e eu podia estar sozinho, mas eu estava sereno. Eu olhei para eles todos quando me levaram na central de polícia. Fiquei uma tarde toda lá e vinha uns e vinham outros e perguntavam por que o povo estava gritando lá de fora, etc. E eu estava ali sozinho, fisicamente sozinho, mas meu pai me confortava. Meu pai dizia, não, fica tranquilo. Entende? Aí teve um policial que se envolveu tanto com a minha imagem, com minhas palavras, que fez questão de entrar na minha cela. Ele já era um policial aposentado, e disse, eu vou ficar com ele aqui. Ele ficou comigo lá, e foi o momento que ele disse assim para mim, Henri, ton père te frequentra a poubelle do mundo. Ele disse que meu pai me havia mostrado o lixo do mundo, que ele fazia questão de me mostrar o lixo do mundo. Nunca me esqueci dele. Ele era esoterista, um homem já de uns 70 anos, né? Mas ele era bem respeitado entre os policiais. Quando ele foi lá, fez questão de ficar junto comigo na cela, e daí depois no final da tarde eles disseram assim, olha, nós vamos te liberar, que você é apátrida, nós vamos te liberar, mas veja bem, hein? Nós vamos te custodiar até Montaterre, que era onde eu estava localizado. Montaterre é 50 km de Paris. Agora, se tu voltar para cá de novo, se você mais uma vez for no Arco do Triunfo, então nós vamos ter que tomar uma atitude drástica contigo. Digo, não, minha missão no Arco do Triunfo já cumpri, a partir do momento que me terminaram de falar. Meu pai disse que eu sempre devo respeitar as decisões das autoridades terrestres. E fui para Montaterre. Então, veja uma coisa, que essas coisas, quando se trata de Deus, no caso do Golias, voltando ao Golias e o Davi, o Golias, ele estava do lado de lá, e o Davi do lado de Deus. Assim em todos os exércitos, não existe poderoso exército do mundo que consiga vencer aquele que tiver a proteção de Deus. Além do Golias, tem inúmeros outros exemplos de guerras, de que um exército sozinho, não vamos muito longe. Uma vez lá em Israel, eu vi pela história, houve a chamada Guerra dos 6 Dias, o exército de Israel conseguiu sobrepujar uma infinidade de obstáculos e conseguiu manter-se ereto, né? Então isso aí, só quero lembrar que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. Então, se o Davi ganhou do Golias, é porque ele tinha a proteção de Deus. E assim é tudo. Mas lembrai-vos no dia a dia, lembrai-vos, em qualquer lugar que estiverdes, se pensardes no Senhor e estiverdes do lado da justiça, havereis de ser vitoriosos. Tenham todos a minha paz. Próxima pergunta, Periquito Ateu. Henri, você poderia nos explicar o que é a segunda morte que está escrita nas Escrituras? Bem, a segunda morte, porque a primeira morte, todos vós sabeis, que é conhecido como a primeira morte, é o passamento. Quando o espírito sai do corpo, o corpo fenece, o sangue coagula e as células se decompõem e, por último, até os ossos viram pó. Essa é a primeira morte. Agora, a segunda morte é quando alguém extrapola na delinquência, comete muitos pecados contra a lei divina. Então é o espírito que se dissolve, que é diluído. Essa é a segunda morte. É o espírito que ele é espatifado, pode-se dizer assim. Ele é diluído, porque Deus lá nas alturas não tem nenhum lixão. Lá não sobe quem estiver com muito peso de pecado no espírito. Desintegrado. Então ele é desintegrado. O espírito falou a palavra certa, Suzana. Desintegrado. Ele é desintegrado, e para poder sim, daí desintegrado, já livre do peso dos pecados, né? Daí ele pode voltar à sua origem, sua natural origem. Tenham todos a minha paz. Esquema Tos pergunta: no que se baseia em suas respostas e teorias? Eu não tenho nada contra a teoria, mas eu não teorizo. Eu nunca exponho nenhuma teoria. Ou eu respondo com convicção que me é dada pelo Pai Senhor meu Deus, ou então eu digo
que não posso responder, porque se algum de vós me perguntar agora como é que funciona um computador, como é que funciona o motor de um avião, como é que se pode falar daqui com outro continente sem fio, etc., eu direi, sou ignorante, não sei explicar. Agora, quando eu respondo alguma coisa, eu respondo com firmeza, com convicção, porque eu recebi a informação, recebi a instrução, porque dizem que Cristo deve saber tudo. Não é verdade. Eu só sei o que meu Pai me revela, o que Ele considera relevante. Então eu não tenho teoria, não teorizo, falo de acordo com o que o meu Pai, meu Senhor e meu Deus me instruiu. E olha, meus filhos, tenho visto coisas, desde que surgiu o celular no Brasil, desde que surgiu o computador, eu tenho avisado os meus discípulos e amigos, seguidores, faz mais de década, para cuidado com o celular, não fique com ele muito perto da orelha, porque ele pode dar problema de câncer e tal. Agora, essa semana me veio pela internet um estudo científico de uma doutora lá dos Estados Unidos, que confirma tudo o que eu tenho falado há mais de uma década, há cerca de 2 décadas. Então assim também, quanto ao computador também, que tem que ter cuidado para não ficar com ele muito encostado no corpo. Inclusive, se alguém de vós quiser, eu mando por internet essa informação científica, porque eu mandei para a lista de amigos, mas se alguém ainda não recebeu, pode solicitar no nosso endereço, que mandaremos para ver quais são as cautelas. Esse cientista inclusive explica que no caso do telefone celular, evitar de falar com ele grudado aqui, usar o viva voz ou o que mais que ela falou? Fone de ouvido. O fone de ouvido, tá? Mas não ficar com ele grudado. Faz 2 décadas que eu falo isso, tá? Desde que ele surgiu. Não é assim, não é teoria. Eu tenho certeza, tem um sinal verde em mim. Então há um sinal vermelho que se acende na minha cabeça, isso não. Eu digo isso não. Aí os meus discípulos, mas por que não? Porque não, porque isso aí não é bom, isso não vai ser bom, não vai. Então tem que ter cuidado. E aí por diante. Então quer dizer, quero deixar claro que eu não sou adepto da teoria, nada contra a teoria. Geralmente as descobertas científicas, a princípio, foram teorias. Mas eu sou da racionalidade. Eu ando com os pés no chão, eu piso firme na terra, porque de mim não pode. Eu não tenho direito de passar uma informação equivocada. Eu não tenho direito de falar das coisas de meu Pai sem convicção, sem certeza. Então eu prefiro ficar em silêncio. Tenho todos a minha paz. Pergunta de Josi Medeiros. Senhor, se somos descendentes dos macacos, por que a lei manda punir o homem que chama outro de macaco? Bem, essas são leis criadas pelos homens, né? Eu me chamo de macaco, eu sou o primeiro macaco que veio sem rabo, sim, né? Agora, acontece, eu sou albino, né? Ali a discípula falou que... Então, acontece que leis criadas pelos homens, sabe, são quantas leis que criam aqui. Recentemente eu vi pela televisão, falar nisso agora, me lembrei. Do macaco, eles, se quiserem, podem procurar, que deve estar na internet, no YouTube. Um macaco que de repente lá no zoológico de Londres estava caminhando como de costume, na hora ele se levantou e começou a caminhar ereto assim. Isso ajuda, calma. Começou a caminhar de repente ereto. O macaco ficou muito impressionado, todo mundo ficou impressionado com a postura dele, mas eu queria que prestassem atenção, que fossem investigar no YouTube. Vocês não sabem qual é a referência? Se alguém quiser procurar no YouTube, fala com a Sinui. Quem quiser, fale com a discípula Sinui, que está aí cuidando do chat, tá, isso, pessoal? que ela passa o endereço eletrônico do macaco que levantou-se lá em Londres. Foi um escândalo. Quem não viu na televisão, nem na internet, pensa e ela mostra. Então, quer dizer, aquele macaco, aí naquele momento as pessoas ficaram tudo assim, porque pensaram, puxa, então tem sentido, olha só, entende? Que são sinais, entende? Então não adianta, podem ficar ofendidos o que for, mas eu sou sim o primeiro macaco que veio sem rabo, e eu tenho absoluta certeza que o último estágio do ser primitivo, do animal, para chegar ao humano, foi o macaco.
o último estágio. Hoje em dia, existe uma precocidade tão grande que tem uns quadrúpedes que nem esperam passar pelo macaco, estão vindo direto já adquirir, roubar o corpo humano do ventre de uma mulher. Tem uns. Tem muitos hoje em dia. Não dá tempo, porque não tem tanto macaco assim para eles passarem. Então eles estão procriando desordenadamente, e as mulheres ficam grávidas e não têm espírito evoluído para reencarnar, e os animais, as matrizes, estão em extinção. Então os espíritos de animais quadrúpedes que ainda não evoluíram estão indo direto para o ventre de uma mulher, recolhe o corpo e sai por aí com indumentária humana parecida com a nossa, e ainda não era hora. De vez em quando eles dão uma demonstração, eles deixam aflorar a condição de bestial, de quadrúpede, quando cometem delitos. Inclusive, a rigor, nem podemos culpar eles, porque eles é a natureza, é uma onça que está por aí vestida de gravata e terno, e daí quando ela resolve dar uma mordida, de repente nós não podemos também ficar tão zangados, né? Porque é só compreender a realidade da onça quando ela sente aquela vontade. É a minha natureza, diz, né? A onça, né? Assim como tem aquela lenda do escorpião com o sapo, né? Deixa eu ver, eu vou contar rapidamente essa lenda aí, que tem um escorpião que pediu uma carona para o sapo. O escorpião, eu estou fazendo a comparação com a onça, né? Então o escorpião pediu uma carona para o sapo disse assim: não sou doido, queria atravessar a lagoa, né? Se eu te der uma carona, tu vai me matar lá no metade da lagoa, tu me pica, me dá uma ferroada e eu morro afogado. Daí o escorpião, muito labioso, disse: você não vê que seria muita idiotice da minha parte te pinicar, te beliscar, justamente quando está na metade da travessia, e eu posso te prometer que tu me leva de carona e eu vou até o outro lado da lagoa e não te molesto. Aí o sapo pensou um pouco, mas é mesmo, pensando aí, deu a carona. Ele subiu no sapo, quando chegou na metade da lagoa, ele deu uma ferroada no sapo. O sapo ainda deu uma última olhada para trás, no último suspiro, perguntou: por que fizesse isto comigo? O escorpião disse: é a minha natureza. Entende? Assim, também a onça, que reencarna precocemente com uma indumentária carnal parecida com os humanos, a saber, bípede. E algumas vezes ela lembra que ela é uma onça, dela uma bocanhada. Daí acontecem esses escândalos que a mídia mostra na delegacia de polícia, vai para o tribunal, etc. E ela soltou ela, vai dar nova bocanhada. Entende? São seres bestiais que reencarnaram precocemente com indumentária carnal como humano. É claro que quem me ouve não me entende, porque eu sou, na verdade, o incompreendido. Eu sempre digo para os discípulos que quando eu desencarnar, eu não vou ter sepultura, porque eu vou pedir adiantado que cremem e espalhem minhas cinzas no reino de Deus. Agora, se eu tivesse a sepultura, eu queria que escrevesse em cima da minha sepultura só uma palavra: o incompreendido. Porque eu fui aqui na Terra até a presente data é o ser mais incompreendido que existe, né? Só que tem que botar nessa palavra o incompreendido, a parte I-N-R-I, tem que deixar em negrito para ver que era eu mesmo, né? Separar essas letras, né? Pode ver, incompreendido tem I-N-R-I lá dentro. Então eu colocava em negrito para saber que sou eu que estou ali. Se eu fosse baixar um sepulcro, mas graças a Deus não vou precisar disso, porque eu já deixei claro a minha vontade, que eu pretendo que espalhe minhas cinzas aqui na sede do Reino de Deus. Tenham toda a minha paz. Cassiano 131. Como funcionam os ímãs? Corpos de materiais ferromagnéticos que têm a capacidade de atrair outros materiais ferromagnéticos. Eles funcionam pela lei da atração, meus filhinhos, assim como também os seres humanos, né? Assim, a lei da atração é assim, por exemplo, né? Se você é rico, você tem bastante dinheiro no banco, o gerente vai te oferecer bastante dinheiro. Vai dizer: mas você não quer entende? Ele te oferece porque tu tens. Entende? Agora, tu não tens, de novo a lei da atração, ela fica contra ti. Para tu conseguir um empréstimozinho, tens que constituir uma balista, tens que mostrar, dizer até a cor da tua cueca para o gerente. Então, então tá, até isso tem que dizer. Eu tenho que dizer todos os detalhes, qual é a comida que comeste no dia, se tu não tem dinheiro, e ainda assim ele vai ver se vai aprovar o teu crédito.
Gosto, tem bastante, então ele te oferece tudo. Assim é tudo, meus filhos. Há 2000 anos eu já falei sobre isso, sobre este assunto do imã, só que numa parábola, é a parábola do talento, onde eu expliquei, falei também sobre dinheiro, sobre as moedas, que um cidadão deixou sob guarda umas moedas, depois quando ele voltou, aqueles que produziram as moedas dele, deu como gratidão a maior parte, e disse: aquele que tem tudo lhe será dado, aquele que não tem, até o que pensa ter ser lhe atirado. Eu falei há 2000 anos sobre isso. Está lá na Bíblia, no Evangelho, intitulado a parábola do talento, né? Pode olhar lá, está lá. Não lembro agora em que capítulo, em que página está. Tenham todos a minha paz. Periquito ateu. Henry, o exorcismo merece algum crédito? Bom, eu vou responder para o periquito ateu, mas se surgir algum periquito que não é ateu também, responda. Algum papagaio, não tem problema. Mas vamos para o periquito ateu de novo, né? Que ele é frequentador aí. Eu consigo ver até a cor das asas dele, né? Então, eu queria o seguinte, que... Como é que o exorcismo merece algum crédito? Isso, exorcismo, que eu fui nas asas do periquito ateu e daí embolou mesmo. Então, afinal de contas, se eu não for pro lado do humor também, já que usa título de periquito ateu, o exorcismo é o seguinte, meus filhos: ninguém tem poder sobre o maligno, sobre os espíritos das trevas, se não for concedido por Deus. Entende? Só se Deus der o poder. Então, aquilo que você vê na televisão, no filme do Exorcista, a realidade não é muito diferente. Só que, quando uma pessoa se diz exorcista, eu já conheci vários que disseram que eram exorcista, para adquirir clientes, ele contrata um faminto, oferece alguma coisa para ele dizer que está incorporado, e daí ele vai lá e expulsa o suposto demônio, que não existe, e mostra que ele é exorcista para pegar daí a clientela que porventura assista. Então, aí que tem que ver que o demônio, os espíritos das trevas, tem pouca gente que sabe que o demônio existe, sim. Só que não é um macaco com rabo e chifre. Uma das façanhas do demônio foi inculcar na cabeça dos inexperientes, dos desavisados, que ele só parece rabo e chifre. Não, o demônio é um corpo sutil, um espírito que foi criado também por Deus, sim, que tem a finalidade de levar os seres humanos à purgação e consequente evolução. Então, para a expulsar um demônio, muitas vezes um outro demônio expulsa ele. Isso eu já vi, entende? Um demônio maior expulsa menor, entende? Eu já vi nas igrejas assim pela televisão, né? Daí alguém diz assim: sai demônio, né? Daí eles estão dizendo, ninguém entendeu. Que eles estão dizendo: sai demônio, o pastor lá diz: sai demônio, sai aquele demônio que está nele, um dos que está nele, para apossar-se daquele corpo, e daí o corpo cai, entende? Isso eu vi várias vezes, né? Pela televisão, né? Então daí, agora, para fazer o exorcismo, esse termo inclusive é um termo espúrio, um termo esdrúxulo, termo que não tem grande significação mística, porque expulsar o demônio eu expulsava há 2000 anos e expulso agora, mas eu não exorcizo, eu não uso esse termo. Então, dentro do conhecimento místico, cabalístico, exorcista não existe, é uma fraude. Eduardo pergunta: Henry, fornicar é algo satânico? E fornicar dá prazer, então o diabo dá prazer? Em primeiro lugar, fornicar, um termo muito aplicado, muito usado, né? Na linguagem tradicional das igrejas, fornicar é alguém que não oficializou a junção carnal. Se alguém pratica o coito, né? Sem antes receber, sem antes dar um pagamento lá, pagar o preço do sacramento lá, está fornicando. Quer dizer, pagando depois de fornicar, daí não é mais fornicar. Daí é praticar o coito com a autorização do sacerdote. Analisem bem isso, né? Então, o termo fornicar, muito empregado, muito usado, às vezes por força de expressão até eu posso usar eventualmente, mas não cabe. Não existe
o termo fornicar não é um termo bem apropriado para misturar com a interpretação da lei mística. Praticar o sexo, meu pai disse assim, que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos estertores da carne. Nas minhas profecias eu falei já mais de 20 anos que depois da hecatombe nuclear o sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. Por quê? Porque o homem, depois de toda essa hecatombe nuclear, ele vai se juntar à mulher, sim, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade e reconhecerá a origem divina da mulher, que ela também é vinda de Deus. Então os dois vão ser cúmplices num jogo amoroso, mas sem perdas seminais, sem prejuízo, exceto quando é para fins fecundativos. E daí a palavra fornicação se tornará obsoleta, de morrer, entende? Isso aí, então, é pecado? Esqueci de falar uma coisa, para fechar a pergunta dele. O que é pecado? Tudo que fizerdes que faz mal a ti ou a outrem é pecado. Tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem é pecado. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado. Então, se tu for te juntar a uma mulher na alcova e tu sentir que está fazendo mal para ela ou para ti, é pecado. É pecado. Pecado gravíssimo daí. Mas se tu não estiver fazendo mal nem para ela, nem para ti, não é pecado. É isso. A síntese da lei divina. Agora vem as consequências. Tu junta-te com uma mulher, às vezes, uma menina, uma de menor, e passa uma conversa nela, convence ela a ceder o corpo. Eu vi esses dias ainda a polícia dizendo que tem umas adolescentes, pré-adolescentes, que estavam sendo seduzidas. Daí é pecado, porque tu vais convencer ela a fazer uma coisa que a carne dela é fraca e depois vai estragar a vida da garota pro resto da vida. É pecado, está fazendo mal para ela. E se tu fizer mal para ti, por exemplo, pegando AIDS, né, tu tens que avaliar. A melhor resposta que eu posso dar para essa pergunta é que dentro da tua cabeça tem um juiz de plantão. E que se ele te disser que estás fazendo uma coisa errada, estás. Se não estás fazendo, não estás. Invoque o Senhor e dê ânimo, dê vida a esse juiz que está de plantão dentro de ti. De acordo com o que tu sentir. Vocês sabem, meus filhos, quando às vezes uma pessoa faz uma coisa, depois sente uma tristeza, inclusive quando pratica o sexo e sentiu tristeza, então é porque pecou. Entende? Se não, diz que o sexo dá prazer. Dá prazer. Segundo me consta, segundo eu sei, só que se tu não tem uma tristeza a seguir, então não é pecado. Respondendo ainda a todos que me ouvem, como eu procedo em relação ao sexo e ensino aos meus discípulos, nem todos conseguem. Deus me deu poder sobre a carne, então eu invoco o Senhor e Ele propicia que o sexo em mim transmute e venha estabelecer uma simbiose no meu cérebro, concedendo um êxtase que eu nunca experimentei no tempo de juventude, não como com nenhuma mulher. E assim eu ensino aos discípulos e discípulas que quiserem, para viver dentro da lei, aqui no reino de Deus. Lá fora, os meus amigos todos fazem o que quiserem dentro de suas quatro paredes. Nunca os censuro, nunca os proíbo, não proíbo ninguém de nada, entende? Aliás, no meu conceito é proibido proibir. Só ensino a lei. E reitero uma vez mais: tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outro é pecado. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Então, o teu tribunal de consciência está aí. É uma questão de foro íntimo. Eu sei que casos, eu fiquei sabendo de casos assim incríveis. Eu sei de um caso lá em Santa Catarina, que eu vi na televisão, veja que absurdo, os ensinamentos absurdos que deram nas religiões. Eu vi pela televisão, fiquei estarrecido. Faz uns 20 anos. O cidadão estava dando uma entrevista no hospital. Ele tinha sido passado por um procedimento cirúrgico, porque ele havia se autoamputado em casa. Aí o repórter perguntou para ele: por que você fez isso? O que é isso? Ele disse: olha, é porque eu
quando eu ia na cozinha, minha mulher estava fazendo comida, eu olhava para ela, eu sentia uma tentação tão grande que eu sentia vontade de possuir a carne dela, e daí eu me senti pecando contra Jesus, e daí eu me lembrei que Jesus disse: se algum órgão do teu corpo for motivo para escândalo, arranque-o para longe de ti. Cuco já avisou, tá bem, já sei. Então daí atira para longe de ti. Ele disse para o jornalista, e eu me auto-imolei para não pecar mais. Eu olhei para ele, coitado, e quantos crimes se cometem, quantos pecados, quantas pessoas são vítimas de autoflagelo por causa da equivocada interpretação escriturística, por interpretar equivocadamente as coisas que eu ensinei a dominar, porque com a ajuda dos sacerdotes, dos pastores, sei lá, que dizem: isto é pecado, ou aquilo é pecado. Cassiano, e por que você usa coroa? Então daí, meus filhos, essa pergunta que ele fez, por que eu uso coroa? Isso. Essa requer no mínimo uns 3 minutos de resposta. Porque eu já não respondi isso aí, não? Que eu saiba que não. Mas na internet? Lá no site escrito. Lá no site está tudo escrito, então eu resumirei e o restante vai procurar no site. Aqui na Bíblia está escrito que quando eu jejuava, o Senhor disse que eu deveria levar em conta o que está escrito muito nitidamente sobre minha volta, que eu deveria me apresentar para a humanidade com a mesma indumentária, tudo como eu era. Está em João capítulo 16, versículo 7 a 16, que está escrito assim, que eu falei que o Espírito que viesse ia tomar do que era meu, ou seja, que eu ia voltar, mas só que não deu para falar como eu estou falando agora. Quando eu voltasse, ia receber tudo que é meu, tudo que o Pai tem é meu, por isso eu lhes disse que Ele tomará do que é meu. Aí eu, a princípio, fiquei só com a túnica, lá em Santiago. Aí depois eu recebi a ordem que tinha sim que assumir uma sandália. Assumi. Daí eu percorri o restante da América Latina toda com a túnica, a sandália e o manto. Aí mais adiante, lá na França, ele disse e insistiu que eu tinha que tingir o manto da cor que ele é. Fui lá, encontrei com grande dificuldade, só em Bergerac, que eu encontrei uma tinturaria que tingiu o meu manto, que não é esse aqui já é novo, o outro está guardado num baú de relíquias, que tingiu da cor que era. Daí só lá em Bergerac, nem em Paris não encontrei uma tinturaria que garantisse. Eles alegavam que, como era lã pura, ela ia ficar tudo encolhida. Em Bergerac eu encontrei uma mulher de uns 70 anos, tintureira, que ela disse: eu vou fazer, e fez. Graças a Deus. Muito bem, daí eu cheguei no Brasil, percorri o Brasil todo, todas as capitais brasileiras, falando povo nas praças públicas e tudo. Aí quando chegou uma certa altura que eu comecei a desfilar lá em Curitiba, na Rua 15, a principal rua de Curitiba, Rua das Flores. E ele disse para mim insistentemente que eu tinha que usar a coroa. Ora, uma coroa de espinhos a princípio. Mas Senhor, eu fiquei um ano relutando, sabendo que iam me achingalhar, que ia aumentar a surpresa, a indignação. Aí ele me mostrou na televisão, num programa de jornalismo, mostrou um homem careca, né? Bem calvo, e disse assim: se tu não me obedecer, já quando eu tomar banho, você ia empunhar o meu cabelo. Se tu não fizer o que eu te mandei, vai ficar como ele, vai ter que usar sim a coroa. Daí eu disse: quem faria a coroa? Tinha que ser de espinho, coroa de madeira, tudo assim como era do Islã. Só que é óbvio, não como os fariseus queriam, com espinho para dentro, né? Daí, é claro, depois eles diziam: por que não tem os espinhos para dentro? Que essa coroa foi feita por amigos e não por inimigos, né? E daí, para resumir, ele disse que eu tinha que sim usar a coroa para ironizar, porque ele é o Senhor, com todos aqueles que me coroaram debochando, dizendo: salve o rei dos judeus, salve. Então daí, salve o rei dos judeus, né? Aí colocar a coroa, né? E daí ele disse que eu tinha que usar para que a humanidade visse que eu sou o único coroado pelos inimigos, único, para respaldar a minha legitimidade, entende? E daí andei muito tempo, podem ver na internet, tem inúmeras fotos que estou com a coroa, com os espinhos como era, e tudo. Daí chegou na véspera de vir para Brasília, há alguns anos de vir para cá, e disse: agora está na hora de tingir ela de branco a coroa.
Aí eu mandei tingirar de branco. Ele disse que está começando a hora, que tu só tens que simbolizar a paz, disse o Senhor. Então, tingir de branco. Aí, até dei uma entrevista uma vez para um programa de humor lá do Rede TV, do Pânico, que ele colocou minha coroa, assim, na cabeça da estátua do Rio de Janeiro, estava de branco. Podem olhar, está lá no YouTube disponível para quem quiser ver. Fizeram um programa de humorismo em cima disso e ainda estava com a coroa de branco. Em 2005 foi isso. Aí depois ele ainda com os espinhos, depois ele disse, agora está na hora de cortar os espinhos da coroa para que ela fique só a coroa, porque agora o que tinha que ver concernente a crucificação, que tem que ver concernente o significado do deboche que os teus opositores de outrora propuseram, já viram. Agora fica só a coroa que o simboliza para ti, meu filho, disse o Senhor. O kippah, como se fosse o kippah, que simboliza a tua obediência a mim. Pode ver, discípulos opcionalmente usam um kippah. Agora eu uso a coroa, que meu pai disse, significa, que simboliza o kippah, porque simboliza a minha obediência, que eu fui obrigado a obedecê-lo, mesmo neste século, mesmo 2000 anos depois, usar uma coroa quando foi motivo para escândalo, chincalhe, mas eu, obediente ao Senhor, usei e sustento ela. Ele disse que sempre que aparecer em público, eu tenho que estar com ela na cabeça. Eu obedeço o Senhor. Há quem diga, mas o Henry está vestido como demodé. Eu sou demodé. O que quer dizer ser demodé? Fora de moda. Eu nunca vou acompanhar a moda, porque a moda é feita para as pessoas triviais. Eu reconheço que não sou trivial. Eu sou, digamos assim, o mais antigo, mais ancião. Eu sou um ancião. Sou o mais antigo de todos. Como eu disse, eu sou um macaco que vem sem rabo. É isso. Então, quer dizer, agora dá para ver que ele é louco. Imagina, diz que ele é um macaco. Nós todos, meus filhos. E feliz daqueles que é macaco. Porque aquele que não é macaco é porque é quadrúpede. O macaco já é bípede. Então, bem-aventurados aqueles que assumem a condição de simiesca, sem ser pejorativo. Para mim é uma honra que alguém me chame de macaco. Entende? Porque é o que eu sou. Por que eu vou fingir? Eu sou um símio, digamos, mais evoluído, e que tem consciência, porque eu tenho consciência. A diferença, eu não posso obrigar ninguém a se despojar, a se desvestir das trevas da ignorância. Eu não posso. Eu não posso obrigar ninguém a se tirar a capa de ignorante. Eu posso tentar, eu posso ensinar. Eu não posso obrigar ninguém a andar ereto se prefere andar rastejando. Não posso. Eu falo, como eu disse no início da minha prévia, eu disse assim, não posso abrir a cabeça de um nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho lá dentro. Acorda-te, ignorante sou, em Cristo perdoa-me. Não posso. Eu tenho que falar. Eu tenho que cumprir o que eu disse há 2000 anos. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então eu chamo, quando eu falo, eu estou chamando a humanidade para me ver. Meus filhos, é isso. Agora eu vou pedir ao pai a bênção. Uma última pergunta. Do Jonathan. O Cuco vai ficar meio zangado, mas tudo bem. Senhor Henry, humildemente gostaria de fazer parte da SOST e queria saber como ter essa honra. Como me torno um discípulo seu? Meu filho, ele tem muito chão. Para ser meu discípulo, primeiro tem que tornar-se um neófito. Neófito é alguém que estuda tudo sobre mim, desde as 300 na internet, a literatura, todas as coisas que são literaturas que foram elaboradas durante 40 anos, história de 40 anos da minha vida pública. Mas depois que conseguiu ler tudo, ou até pode vir antes me visitar, conversar comigo. Daí vamos ver, não sei só Deus. Eu não tenho um discípulo escolhido por mim. Eu não tenho. O Senhor escolhe. O Senhor mandou até propor uma parábola chamada parábola do filme, para explicar quando alguns vêm e não conseguem se adaptar, às vezes fica alguns anos depois não consegue, digamos, muda de ideia. Eu sou libertador. Claro, eu esforço-me, eu faço o possível, com o meu coração cheio de amor, faço o possível para manter perto de mim aqueles que o Senhor agrega ao reino dele. Mas quando chega a hora,
ninguém pode fugir do que está predito no destino de cada um. Aí eu sou obrigado a compreender, me curvar. Eu não tenho lágrimas para derramar por nenhum discípulo que porventura deixa de ficar comigo, assim como também não faço nenhum esforçozinho para, digamos, recrutar discípulos. Porque eu tenho certeza, antigamente eu até pensava, eu tenho certeza absoluta que só pode se tornar meu discípulo ou discípula, alguém que o Senhor designa. Isso, aí quando Ele designa, não há quem possa impedir também. E quando é tão belo isso, é tão incrível a forma que a pessoa vem daí. Eu tenho um discípulo aqui que eu tentou muitas vezes, durante mais de anos, ser discípulo eu rejeitei, porque eu sabia que ia haver complicação por família, etc. Mas os sinais iam se evidenciando até que chegou um ponto de então vem, fica. Entende? Que daí está comigo até hoje, que Deus o conserve, o proteja. Né? E então, cada um tem a sua condição. Tem que ver os sinais. Então, se você, como é o nome dele? Jonathan. Se você tiver, digamos, sendo tocado por Deus, você passará por esses obstáculos que Ele colocou. Porque como é que alguém pode ser meu discípulo sem conhecer minha literatura, sem conhecer minha história, né? Então, o primeiro começo é este. Depois se conhece. Às vezes tem pessoas que chegam até aqui na frente da porta da casa do Senhor e não conseguem entrar. E eu não posso fazer nada. Tem uns que chegaram a entrar ali e na última hora foram possuídos por uma energia que arrastou de volta, levar um ano para voltar aqui e dizer agora eu vou entrar, e conseguiu entrar. Olha só, meus filhos, são coisas assim incríveis. Entende? Lá em Curitiba teve uma mulher que disse que ela está na frente da porta para entrar, quando ela teve uma visão que apareceu um cachorro muito grande, preto, e veio latir na direção dela. Ela, depois que chegou em casa, viu que não era um cachorro, que era uma visão. E que daí ela interpretou como um sinal que não era para ela vir lá. Ela ficou uns 3, 4 anos para depois vir e contar essa história para mim. E teve uma outra cidadã que até hoje é minha seguidora, que ela se plantou numa casa próxima da casa do Senhor lá em Curitiba. Ela ficou lá durante mais de ano examinando quem entrava e saía. Que diziam que o Cristo abduzia as pessoas, né? Daí ela ficou ali plantando. Quando ela viu que as pessoas entravam e saíam, às vezes entravam tristes, saíam contentes, ela disse, então também vou. Isso faz quase 20 anos, até hoje é minha seguidora, benemérita. Né? Então é isso. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Eu chamo todos quando vou na mídia. Todas as pessoas que me ouvem quando vou na televisão, não importa o canal de televisão que seja, estou convidando todos. Mas eu tenho certeza que só vai conseguir vir até a minha presença e conseguir estabelecer um colóquio comigo aqueles a quem meu Pai permitir. E por último, saber quem sou aqueles a quem Ele revelar. Agora vou pedir ao Pai a bênção. Tem cá pessoas que debocharam de mim, meu discípulo mais antigo, está comigo 30 anos, tem 85 anos. Quando ela me viu a primeira vez, ela debochou, ela disse que Cristo não era coisa nenhuma. Então é assim. Então, só quando Deus mostra, daí torna-se discípulo. Pedir ao Pai, Senhor Deus, a bênção e lembrar, como dizia Ibrahim Seid, cavalo não desce escada, meus filhos, tá? O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto qual Teus olhos terríveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos. Agradecido pela prestatividade e boa vontade para comigo, filhinhas. Tenham todos a minha paz. Agradecemos as perguntas de vocês, a presença de vocês e a presença das discípulas aqui que ajudam a transmitir esse programa para vocês. E não esqueçam que toda quarta-feira tem programa ao vivo, o João apresenta. Boa noite.